Paz seja com todos. Hoje nós vamos explicar a parábola do credor incompassivo encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35. Sejam todos bem-vindos ao estudo. Já deixem o like para que o vídeo possa chegar a mais pessoas e vamos para o conteúdo de hoje. O significado da parábola do credor incompassivo revela a importância da misericórdia e do perdão. Ela também é conhecida como a parábola do servo ingrato ou a parábola do servo mau. Jesus conta esta parábola logo após responder a Pedro que não devemos perdoar até 7 vezes a um irmão, mas até 70 vezes 7. Vamos à sua leitura. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo, e eu pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que você deve." Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: "Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?" Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Contexto da parábola. Jesus contou esta parábola antes de deixar a Galileia e partir para Pérea, um território da Judéia que ficava a leste do Rio Jordão. A parábola do credor incompassivo serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. O apóstolo perguntou se ele deveria perdoar até 7 vezes aquele irmão que lhe ofendesse, mas Jesus indicou que o compromisso com o perdão deveria ser muito maior do que isso, a saber, 70 vezes 7, como vemos nos versos 21 e 22 do próprio capítulo 18. Foi neste ponto que Jesus introduziu a parábola do credor incompassivo. Vamos agora para a sua explicação. A narrativa de Jesus trouxe elementos bastante familiares aos seus ouvintes. Ele fala de um senhor poderoso, um rei, que chama seus servos para acertar as contas. Esses servos parecem ser oficiais importantes em seu reino. Talvez Jesus tivesse em mente os governadores das províncias que tinham o dever de cobrar os impostos reais e repassar o valor arrecadado ao rei. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo incompassivo. O servo devia 10.000 talentos. Um talento era a mais alta unidade monetária da época, que equivalia a 6.000 denários romanos. Um denário era a soma paga como salário pela jornada diária de um trabalhador. Isso significa que um operário precisaria trabalhar 1.000 semanas para ganhar um só talento. O talento na época do Novo Testamento pesava 58,9 quilos. Então, mesmo para um administrador de província, a soma de 10.000 talentos era uma quantia astronômica de dinheiro, impagável na realidade.
Isto representa bem o tamanho do nosso débito para com Deus, em razão dos nossos pecados. Então, uma representação do tamanho da dívida que nós temos para com o Eterno. O fato de o rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para o pagamento da dívida, juntamente com sua família e seus bens, está de acordo com o contexto histórico da época. Esta prática não era incomum naquele tempo. Além disso, parece claro que mesmo esta ação pagaria tão somente pequena parte da dívida. Após ter tido a sua dívida graciosamente perdoada, Jesus diz que o servo incompassivo também tinha um devedor. Mas o seu respectivo devedor lhe devia apenas 100 denários, equivalente a menos de 4 meses de salários. Isto era uma ínfima fração em comparação à dívida cancelada em seu favor pelo rei. Então, aquele servo que recebeu o perdão, ele tinha um conservo que lhe devia. Mas o que ele lhe devia era centavos em comparação com a dívida que o rei perdoou dele. Mesmo tendo recebido um imenso favor imerecido, seu coração permaneceu arrogante, ingrato e sem amor. Ele não demonstrou qualquer compaixão e agiu com maldade para com seu conservo. No verso 29, vemos seu devedor caindo-lhe aos pés e implorando por paciência, mas o clamor foi ignorado. Curioso notar que o mesmo clamor do conservo dele, ele próprio tinha feito ao rei. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Isso foi o conservo dele, no verso 29. Agora olha o credor mau perante o rei, no verso 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. É o mesmo pedido, tá vendo? Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo no verso 26. E no verso 29, o conservo dele falando a mesma coisa que ele havia falado para o rei. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Só que mesmo assim, ele não perdoou o conservo dele. A dívida era tão pequena que ele não tinha o direito de vender seu conservo para reaver o valor, mas legalmente ele poderia exigir sua prisão e submetê-lo a trabalhos forçados para liquidar o débito, o que de fato foi feito. Quando o rei soube disso, entregou o servo mau aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. O texto original usa um termo em grego que indica oficiais designados pelos tribunais, cuja tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis. Quando o rei diz que o servo incompassivo deveria ser torturado até que a dívida fosse integralmente paga, obviamente isso significa que ele seria aniquilado após seu tormento, porque sua dívida era impagável. Então aqui nós temos uma alusão, uma metáfora para o lago de fogo e enxofre. Como ele não teria mais como obter o perdão, ele seria lançado para o lago de fogo e enxofre. Agora vamos ao significado da parábola. A parábola ilustra o ensinamento de Jesus acerca de como se deve tratar em relação a um irmão culpado que se dirige a ti e lhe pede perdão. O significado principal desta parábola é demonstrar a importância de se ter um espírito generoso, disposto a demonstrar misericórdia perante aqueles que o ofendem. A vultosa quantia da dívida que o rei perdoou ilustra a impagável dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus. Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida apenas pelo esforço próprio. Mas em Cristo Jesus, Deus perdoou todas as nossas transgressões. Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado de forma geral, mas quitou todos os nossos delitos. Ele eliminou a culpa de cada um de nossos atos particulares de pecado, como vemos em Colossenses 2, verso 13. É claro que agora não podemos transformar a graça recebida em libertinagem,
como citado no verso 4 do livro de Judas. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas verso 4b. A parábola também nos ensina sobre a possibilidade da perda da salvação, que foi justamente o que aconteceu com o credor incompassivo. Após receber um perdão total, imerecido e irrestrito de todas as suas dívidas, o servo agiu de forma reprovável, razão pela qual caiu da graça e foi entregue aos torturadores até que pagasse por tudo. Ou seja, para permanecermos cobertos pela graça advinda do sacrifício de Cristo Jesus, temos que procurar andar como ele andou. Não podemos continuar agindo mal, como fez o servo mau, e como vemos em Hebreus, capítulo 10. Vamos à leitura dos versos 26 a 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Foi isto que aconteceu com o credor incompassivo. Ele insultou o Espírito da graça em razão de seus atos de injustiça, e, por consequência, lhe fora cobrado tudo aquilo que antes lhe havia sido perdoado. O perdão foi claramente revogado. Então, o pecador perdoado deve sempre agir sob a base da misericórdia perdoadora. O mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão, bem como ande em santidade e se esforce para guardar os mandamentos de Deus. O que identifica o povo de Deus é a fé viva em Cristo, andar como ele andou e a guarda dos mandamentos de Deus. Na verdade, um coração que não perdoa também é um coração não perdoado. Por isso, neste ponto, deve haver muito cuidado. Por fim, os homens não podem contar com o cancelamento de suas dívidas perante o Pai Celestial se eles mesmos também não cancelaram as dívidas e ou perdoarem as ofensas daqueles que estão em débito para com eles. Além disso, por parte daqueles que foi perdoado, jamais deveria ser difícil perdoar o próximo, visto que a dívida que Deus lhe perdoou é infinitamente maior do que aquela que os homens lhe devem. Metaforicamente, nós recebemos um perdão de bilhões de dólares e só precisamos perdoar alguns centavos. Um verdadeiro cristão jamais deve se comportar como credor incompassivo. Seu exemplo maior de perdão e misericórdia é Cristo. Todos nós somos devedores de Deus, mas assim como Deus nos perdoa, devemos estar sujeitos a perdoar a todos aqueles que pecam contra nós. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, versos 14 e 15. Com isso, nós concluímos mais este importante estudo, extraindo todo o ensinamento que a parábola nos deixou. Fiquem todos na paz e na proteção do Criador dos céus e da terra, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.